E nós trouxemos, né, hoje para a nossa reflexão, na verdade, uma questão. E essa questão, boa noite, Elisângela, seja bem-vinda, que alegria tê-la conosco. Boa noite, Vânia. Nós temos uma pergunta, na verdade. Essa pergunta não foi feita por ninguém mais, ninguém menos que o próprio Mestre. Então, vou colocar no contexto, né? E nos imaginamos nestes momentos como se nós estivéssemos, por exemplo, numa velha casa romana, por exemplo, como as pessoas faziam, ou mesmo, né, nas catacumbas, no começo das noites, nos fins de tarde, que eles se reuniam, às vezes escondidos, para falar de Jesus, para partilhar, né, o conhecimento evangélico. E nós estamos, nestes momentos, como se estivéssemos num lugar destes. Nos recolhemos interiormente e nós estamos juntos, talvez, para responder hoje, tentar, né, respondermos hoje essa pergunta que Jesus fez. Ele estava no início do seu ministério, ele estava num momento em que ele ainda não tinha arrebanhado os primeiros discípulos. E num certo momento, ele caminhando próximo ao Rio Jordão, João Batista o viu e disse para alguns dos seus discípulos de João: ali vai o Cordeiro de Deus, ali vai o Salvador, ali vai aquele que nós esperávamos. E ele diz aos dois discípulos que o ouviam: sigam-no, é ele, né? Vocês não têm mais nada a fazer comigo. E aí eles veem Jesus um pouco à distância, eles aceleram o passo e começam a segui-lo, um pouco intimidados, porque não sabiam como abordá-lo. E Jesus vira-se para eles e diz: que buscais? E esta pergunta, na verdade, ela ressoa até hoje para todos nós. Imaginemos, né, que nós todos estamos fazendo o que aqui nestes momentos? Nós estamos procurando o Mestre. Nós viemos em busca da palavra do Mestre, daquela palavra de luz, de amor, de esclarecimento que está nos evangelhos e que a doutrina espírita nos traz. E nós nos aproximamos dele e imaginemos que ele se vira para nós. Imaginemos a situação. E ele nos pergunta: que buscais? Esta é uma pergunta que exige da nossa parte um pouco de reflexão. É como se Jesus perguntasse: qual é a sua prioridade? O que é que você quer na vida? O que é que você está procurando? A que é que você entrega a sua vida? Porque é ele mesmo que nos disse, né? Onde nós colocamos o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Onde é que você está colocando o seu coração? Que buscais? Então essa pergunta ela pode ser feita em qualquer momento da nossa vida. Nós podemos perguntar para um jovem, para uma pessoa madura, para uma pessoa idosa. E, obviamente, nós vamos ouvir respostas que refletem um pouco a idade, o conjunto das experiências da pessoa. Nós vamos ouvir respostas que vão levar em conta, por exemplo, a influência do meio em que vive essa pessoa, as condições de vida, suas ambições pessoais, seus sonhos, suas ilusões. Cada um de nós vai responder a esta pergunta segundo a sua condição espiritual. Mas o interessante, e nesta passagem tão simples, é que aqueles dois indivíduos, um deles nós sabemos o nome, era André, irmão de Simão Pedro, que vai inclusive depois apresentar Jesus a seu irmão. Estes dois indivíduos estavam já procurando aquele que viria, aquele de quem se falavam nos textos antigos,
aquele que era prometido pelas profecias de Isaías, aquele que seria o Cordeiro de Deus na terra, o Salvador, o Messias. Então, naquele momento, nós estamos diante de duas pessoas que já estavam procurando. E João Batista diz, ali vai ele. Séculos, milênios se passaram até que alguém pudesse dizer, ali vai ele, ali, exatamente ali, aquele ali que vocês estão vendo, é ele. E eles não hesitam, eles o seguem. Mas naquele momento Jesus quer saber, o que é que vocês estão buscando? Que buscais? E eles se aproximam do mestre e começam a conversar e perguntam onde ele mora, dizem que eles queriam estar com ele. E mais tarde, André vai apresentar a Simão Pedro Jesus, dizendo, Simão, nós encontramos o profeta, nós encontramos o Messias. Vinde conhecê-lo. Então, eles estão diante de alguém que eles reconhecem pela indicação de João Batista e pelos momentos que eles passam com Jesus naquele dia. Porque diz o texto, eles passam o dia com Jesus, em companhia de Jesus. Imaginem, meus irmãos. Então, nós já estamos diante de duas pessoas que buscam e, encontrando, se movimentam na direção daquilo que eles sabem ser a resposta às suas buscas. Então, a pergunta do Cristo continua nas nossas vidas. E essa pergunta, meus amigos, é uma pergunta muito séria. Ela é uma pergunta que implica toda a nossa vida. O que é que nós estamos buscando? O que é que nós estamos procurando? O que é que nós estamos fazendo aqui? Quais são as nossas prioridades de vida? Então, esta questão ela é muito séria, porque ela pergunta sobre a natureza da nossa existência, sobre o propósito da nossa existência. E isto é muito sério, é muito complexo, porque nós chegamos à Terra e nós vamos vivendo. E nós sabemos que a matéria ainda tem uma influência muito grande sobre nós. O peso da matéria é muito grande. E chegando à Terra, nós temos, infelizmente, que esquecer aquilo que vivemos no passado. Nós que conhecemos a reencarnação sabemos que, por enquanto, para nós, para a média dos espíritos que vivemos na Terra, o esquecimento é necessário. Então ele fica como intuição na nossa alma. Nós sabemos que viemos buscar algo. Nós sabemos que a nossa viagem não é uma viagem a passeio. Nós sabemos, dentro de nós, intuitivamente, que há um propósito na nossa existência. Nós não estamos aqui por nada. Nós estamos aqui em busca de algo. Mas isto fica como uma intuição, a não ser que nós falemos de espíritos já num grau de desenvolvimento, em que a matéria não represente mais um obstáculo à memória. Mas para a média da humanidade, nós esquecemos, e esquecendo nós vamos sendo envolvidos no torvelinho da vida. Nós vamos sendo envolvidos, na juventude, é um período tão complexo, tão difícil, tantos hormônios, tanta coisa para descobrir, tanta coisa para procurar, a expectativa de uma profissão, e nós vamos vendo que mesmo grandes espíritos se deixaram envolver momentaneamente pelas questões e pelos apelos da matéria. Francisco de Assis queria ser um soldado, queria ser um cavaleiro, queria conquistar a nobreza pela arte da guerra, chega a ir para a guerra, vai para uma cruzada. Então nós vemos ali, e ninguém vai para a guerra para fazer figuração. Ele certamente lutou, feriu, foi ferido, talvez tenha matado, era uma guerra. Santa Teresa d'Ávila, ainda na juventude, na infância, lia livros de cavalaria e queria se transformar numa heroína daquelas que ela lia nos livros. Então nós vemos que muitos de nós nos deixamos seduzir pelo peso da matéria, pelas expectativas do mundo. E isto é muito complexo, muito difícil, porque nós não viemos aqui para viver neste mundo. Nós viemos aqui para passar por ele,
para usá-lo como aprendizado, para conquistar aquilo que nós viemos conquistar. Então é muito interessante, no livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel comenta essa lição, essa frase do Evangelho: que buscais? E ele nos diz assim: a vida em si é um conjunto de experiências. E cada existência isolada nos oferece, né, cada existência isolada, diz ele, oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. Notem bem o que ele diz. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas estas experiências que nós viemos buscar e destes conhecimentos que nós estamos procurando, em virtude de constituir o movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Então, cada existência é um conjunto de experiências. Em cada uma delas, nós nos enriquecemos com novas experiências. Mas, nos diz ele, a experiência da aquisição dos valores espirituais é a mais importante de todas as vivências que o espírito pode ter na Terra. Porque uma vez que nós adquirimos esta vivência e estes valores, e nós os integramos a nossa estrutura espiritual, nossa alma se ilumina, e iluminada ela pode prosseguir a jornada da eternidade. Então, nos diz ele que isto é o dom mais precioso que nós devemos procurar aqui. Mas, infelizmente, nós invertemos um pouco as coisas. Nós já descobrimos a experiência religiosa, senão nós não estaríamos aqui. Nós já descobrimos a importância da espiritualidade, a importância do cultivo dos valores, dos conhecimentos, das noções espirituais, e nós já estamos trabalhando nisto. No entanto, muitas vezes nós achamos que o templo religioso, que a casa espírita, a igreja, a sinagoga, estão ali para nos servir, para se acomodar às nossas expectativas, para se acomodar às nossas exigências. E não é isso. Porque se nós procuramos autenticamente esta experiência de transformação e de iluminação, nós devemos nos adaptar ao Cristo e aos valores espirituais que aprendemos na casa espírita, e não a casa espírita se adaptar a nós. Então, muitas vezes, essa luta para vencer o peso de quem nós somos, essa luta para vencer as cristalizações do passado que ainda estão em nós, elas vão lutando o tempo todo contra o nosso anseio de renovação, o nosso anseio de mudança. E Emmanuel nos diz que nós esquecemos que o Cristo ensinou e exemplificou. Então, de nada servem as nossas palavras, os nossos desejos, as nossas expectativas, se eles não se transformarem em vivências concretas dessa experiência, em vivências concretas de espiritualidade, de transformação. Então, ele nos diz: quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Emmanuel é um espírito extraordinário. Não leiamos nada que este espírito escreveu através de Chico Xavier sem muita atenção. Quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Quem deseja ser livre deve obedecer às leis divinas. Jesus nos disse, e nós lembramos sempre essa frase, que aquele que deseja ganhar a sua vida vai perdê-la. Aquele que a perder por ele, pela lei divina, vai ganhá-la. Nós
se nós perguntássemos hoje a muitos jovens do nosso planeta, o que é que você busca? Muitos vão responder a felicidade, ter uma profissão, encontrar uma pessoa bacana, ser feliz. E a nossa felicidade estará sempre em algo externo. Ela nunca estará em nós mesmos e na busca destes valores interiores. E se nós perguntarmos muitas vezes para muitas pessoas maduras que nós conhecemos, e não precisa perguntar, basta olhar a vida que estão vivendo. Qual é a expectativa daquela pessoa? Em que ela coloca seus esforços? Notem bem que nós entendemos perfeitamente que temos que trabalhar, temos que viver, temos que ganhar a vida, preferivelmente fazendo algo que nós gostamos. Mas não é isto. É aquilo que é prioritário. Para muitas pessoas, ganhar dinheiro é prioritário. Vencer na vida política é prioritário. Conquistar a fama é prioritário. Então nós podemos perguntar tanto para pessoas maduras como para jovens, e nós veremos raramente a resposta que Jesus espera ouvir. Que buscais? E Emmanuel vai nos dizer que nesta ânsia, se nós vamos traduzir esta frase que ele nos diz, quem deseja ser livre, quem deseja ser feliz, deve obedecer às leis divinas. Então notem que nós estamos muitas vezes fazendo exatamente o contrário. Nós imaginamos que tendo sucesso no mundo material, ou sendo feliz, ou sendo famoso, ou tendo poder, ou ganhando muito dinheiro, que nós estamos vencendo, que nós estamos sendo livres. Mas fazendo o empenho da nossa vida na busca destas coisas, nós perdemos uma liberdade preciosa, que é a liberdade de espírito. Porque no momento em que nós desencarnarmos, nós estaremos pesados como chumbo. E nós não sairemos sequer de perto do nosso corpo, como acontece com 3 em cada 4 desencarnados, em média. A maioria sequer consegue deixar o corpo, porque você empenhou toda a vida, todo o seu mundo interior, todas as suas expectativas, toda a sua existência na conquista de bens materiais ou de valores materiais. E quando nós desencarnamos, nós estamos diante da realidade que se apresenta a nós. Nós não temos condições de sair, como a borboleta que deixa o casulo, como a lagarta que se transforma em borboleta, nós continuamos lagartas, esperando uma próxima oportunidade para, quem sabe, aí conseguirmos sair da casca, da larva, do casulo, e nos transformarmos finalmente em criaturas leves, capazes de flutuar, de voar, de sair realmente livres. Então o que Emmanuel está nos dizendo é que a liberdade é a afinidade com as leis divinas, porque em afinidade com as leis divinas nós realmente somos livres. Porque nós estamos e somos neste momento prisioneiros das leis que regem o nosso universo, das leis do amor, das leis de misericórdia, das leis de compaixão. Então nós estamos afinados com estas leis, mas para isso nós temos que perder esta suposta liberdade que nós muitas vezes buscamos tão ansiosamente na vida material. Nós temos que renunciar a alguns prazeres, nós temos que renunciar a alguns momentos, para que nós possamos ganhar muito mais. Ganhar essa liberdade que nos fala Emmanuel. Sem a compreensão de Jesus, diz ele, no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma será sempre a prisioneira de inferiores preocupações. Então, enquanto nós não interiorizarmos as leis que o Cristo veio nos trazer,
Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Notem bem, o objetivo da nossa existência é esta liberdade plena. Mas a liberdade plena só vem com o exercício da privação da liberdade enquanto estamos encarnados. Quem de nós teria obtido um diploma se não tivesse se disciplinado durante alguns anos nos bancos escolares? Mas uma vez que você tem o seu diploma, você pode trabalhar onde quiser, porque você está autorizado pela lei e pela formação que você recebeu a atuar em qualquer lugar. Você é livre. Então, mesmo no nosso mundo material, a liberdade está condicionada ao exercício da privação da liberdade. Porque se nós não abandonássemos as festas, as baladas, todos os eventos possíveis e imagináveis, nós não conquistaríamos aquele diploma. Então, a privação da nossa liberdade por alguns anos nos deu liberdade por muitos. Então, nós vemos que esta é uma estratégia das almas maduras. E espiritualmente é a mesma coisa. Então, nós vemos João Evangelista com 18 anos. Conhece Jesus. Se encanta com Jesus. E começa a seguir o Mestre. Nós vemos Teresa d'Ávila, jovem ainda, e ela entende que a grande cruzada que ela queria lutar não era a cruzada das guerras materiais e religiosas do seu tempo, mas era a cruzada da alma, da conquista de si mesma, da realização do Cristo na sua alma. Nós vamos ver João Evangelista viver toda a sua vida no exercício do amor do Cristo. E estranhamente, ele foi um dos que nunca se envolveram em muitas discussões, em muitos debates teológicos, embora tenha se envolvido também. Mas ele, com 90 e tantos anos, consta que morreu com 96, ele dizia, chegava às vezes carregado na igreja de Éfeso, porque já não tinha mais forças. E nós nos lembramos de Chico Xavier chegando a Uberaba, para o culto do Evangelho, à noite ou mesmo na tarde, nas tardes lá em Uberaba, praticamente carregado. Mas não deixava de ir, porque as pessoas estavam ali esperando a sua palavra. E João Evangelista chegava naqueles dias, na igreja de Éfeso, e dizem que ele repetia o tempo todo: amai-vos, filhinhos, amai-vos uns aos outros, amai-vos. E um dos discípulos perguntou: mas paizinho, por que o senhor fala o tempo todo só isso? É porque é só isso que precisa, foi para isso que ele veio, foi isso que ele queria nos ensinar. É só isto que precisa, nada mais. Então, são jovens que, como este jovem maravilhoso que foi João Evangelista, que se entrega completamente, uma vez que ele entendeu o Cristo e o propósito do Cristo. Então, são vidas que se transformam para servir, para se iluminar. E respondendo à pergunta que ele próprio tinha feito, um dia Jesus, contando uma de suas parábolas, vai concluí-la dizendo: não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos. Porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes e em primeiro o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não andeis inquietos com o que haveis de comer e de beber. Não andeis inquietos, nos diz ele, porque o mundo se preocupa com isso. As pessoas que não entenderam o significado da existência estão preocupados com isso.
Nós poderíamos falar, mas César, eu não fico assim tão preocupado, mas um jovem que está pensando na sua profissão e que entrega toda a sua vida para desenvolver uma profissão, uma arte, um ofício, nós estamos fazendo isso simplesmente para atender ao corpo. E não tem nada de errado, porque o próprio Cristo nos disse, dai a César o que é de César. Mas nós damos muito mais do que César merece. Muito mais, mas muito mais do que ele merece. Nós damos nossa vida e damos nossa alma. E é aí que alguma coisa está errada. Porque Jesus disse, dai ao mundo o que é do mundo. Mas somente isso, nada mais. Então sim, nós temos que viver, ter uma profissão, trabalhar, né? Temos a nossa família, casamos, temos filhos. Tudo isso tem suas exigências. Mas o que é que nós buscamos? Nós passamos quanto tempo na nossa vida? Façamos a conta. Quanto tempo realmente nós atribuímos à busca espiritual? Qual é a nossa carga de leitura? Qual é a nossa carga de estudo da doutrina espírita e dos evangelhos? Quanto tempo nós dedicamos ao cultivo de nós mesmos? E notem bem a frase: buscai antes de tudo o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas estas coisas pelas quais vocês se inquietam vos serão acrescentadas. Bom, peraí, César, vamos entender isso. Quer dizer que se eu me dedicar só ao Evangelho, todo o resto da minha vida vai se organizar? Sim. É exatamente isso. Porque quando nós nos dedicamos ao Evangelho e ao conhecimento espiritual, e quando nós nos equilibramos neste conhecimento espiritual, nós entendemos o que estamos fazendo aqui. Nós entendemos por que estudar. Por que eu estudo? Por que eu quero ter uma profissão? Eu quero ser médico. Você quer ser médico para quê? Para ser rico. Mas quando nós estamos integrados no conhecimento evangélico, nós dizemos, porque eu quero auxiliar as pessoas. Porque eu já entendi que seja lá qual for a minha profissão, ela é um instrumento para eu ganhar a minha vida e ela é um meio para eu ajudar o meu semelhante. Então nós começamos a ter um equilíbrio, uma serenidade, como uma carroça que anda com os eixos corretos. Se você tiver o eixo e colocar as rodas no lugar certo, a carroça vai andar. Mas se você tirar o eixo ou colocar as rodas no lugar errado, a carroça não anda. Então o nosso eixo é o Evangelho, é o conhecimento espiritual. E a pessoa que está centrada, que está equilibrada, que entendeu o propósito da vida dela, as coisas vão se encaixando. Se ela tem uma frustração, ela pensa, ela ora, ela reflete, porque ela já compreendeu que às vezes a vida nos diz não para depois nos dar aquilo que nós precisamos. Ela compreende que nós viemos com uma planificação reencarnatória e que muitas vezes a vida tem que nos dizer não para que nós não nos desviemos da nossa planificação. Então nós começamos tendo esta lógica de vida, nós começamos a funcionar muito bem. A pessoa que quer ir embora, bom, talvez seja a hora dela ir embora. A pessoa que chega, bem-vinda. Nós começamos a acolher as experiências com esta serenidade de quem sabe que veio aqui para viver todas as experiências, mas para vivê-las no desenvolvimento e na busca deste reino, que é nada mais do que liberdade plena.
Mas esta liberdade que vem com a busca do reino de Deus, ou seja, com a realização do Cristo em nós mesmos, ela exige muitas vezes sacrifícios. O Cristo nos convidou: resplandeça a vossa luz diante dos homens. Mas é a luz interior, é a luz da alma, é a luz da autorrealização, e não a luz do sucesso, do poder material, das ilusões às quais muitas vezes nós temos nos entregado. E Emmanuel vai nos dizer que em alguns momentos Jesus nos indica claramente, quando ele diz, por exemplo, eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. É como se o Cristo dissesse: olha, estes atos, pedir, buscar, bater, cabem a nós como criaturas de Deus em busca da autorrealização. E Emmanuel, mais uma vez, vai ser muito lúcido, muito claro, na análise destes imperativos que o Cristo nos coloca. Ele vai dizer: no emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir. Pedir o quê? Que ele aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. É como se ele nos dissesse: aprendamos a pedir. O Cristo disse: pedi e obtereis. Então Emmanuel nos diz que é preciso saber o que pedir. O que buscais na vida? O que é que nós estamos pedindo para a vida? Porque o Cristo nos disse: você vai encontrar aquilo que você busca. Você vai obter aquilo que você pede. Então, cuidado com o que você pede. E nós pedimos, meus irmãos, muitas vezes não de maneira articulada. Nós pedimos, não muitas vezes expressando em palavras, mas aquilo que nós desejamos, ou aquilo que nós cultivamos muitas vezes de maneira inadvertida, porque nós dizemos: não tem mal nenhum. Tem. Porque o nosso mundo interior é ele que comanda os acontecimentos da nossa vida. Então, Emmanuel nos diz: o homem precisa aprender a pedir. E notem o que ele vai nos dizer: caminhos de libertação. Pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes. Quantas vezes nós perdemos a nossa existência por obediência a convenções sem sentido? Quantas vezes nós perdemos a possibilidade de fazer o bem, de transformar a nossa vida? Eu sou médico, então eu preciso ter um carro de luxo. Eu sou deputado, eu não posso não ter uma mansão. E com isso nós perdemos tempo, perdemos energia, perdemos recursos, perdemos o corpo. Então nos diz Emmanuel: pedir caminhos de libertação dos preconceitos estéreis. Por quantas vezes nós já perdemos as nossas vidas baseados em preconceitos estéreis, em julgamentos vazios. Ele diz dedicações vazias. Olha isto, dedicações vazias. Nós dedicamos nossas vidas, às vezes, a uma paixão, a uma pessoa, a um trabalho, a algo que é vazio, que não nos entrega nada em termos da nossa libertação espiritual. Há pessoas que a vida é o trabalho. Se você tirar o trabalho, ela desespera, ela entra em pânico.
Nós somos professores, nós conhecemos colegas e vivemos e já vivenciamos com colegas que a vida da pessoa era o trabalho, pensar no trabalho, fazer o trabalho, prever o trabalho. Trabalhar é importante, importantíssimo, mas isso não é. Dedicar-se a algo é dedicar-se a algo que nos liberte espiritualmente. O trabalho é uma condição da nossa existência material, não algo a que nós dedicamos a nossa vida, o nosso mundo interior, os nossos esforços profundos. Nós podemos ter uma bela profissão, sermos ótimos profissionais, fazer com amor, mas este não é o centro da nossa vida. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Porque se você estiver centrado, tudo funciona na tua vida. Agora, você pode ter tudo. Pode ser rico, poderoso, bonito, famoso. Se você não estiver centrado, você vai perder tudo. Porque você não está centrado. E ele nos diz pedir caminhos de libertação das dedicações vazias e de hábitos cristalizados. Nossa vida, meus irmãos, imagine um campo. Sabe o terreno, né? Nós já demos esse exemplo. Aquele quintal nosso que quando a gente lava a água corre, né? Para aquelas valetas que já se formaram ali ou que ficaram formadas. A nossa vida, quando nós falamos de hábitos cristalizados, é isso. Né? Há formas nossas de agir e de reagir que estão tão fixas na nossa alma, na nossa personalidade, no nosso psiquismo, que nós sequer nos damos conta. Então, Emmanuel nos diz, peçamos a libertação destes hábitos cristalizados, porque como é que nós vamos ser livres se nós continuarmos agindo da mesma maneira que agíamos antes? Nunca. Como é que nós podemos obter algo diferente se continuamos agindo com as mesmas cristalizações do nosso passado? Não tem como. É algo completamente sem senso. Você não pode obter algo diferente se continua agindo do mesmo jeito que você agia. Então, Emmanuel nos diz, é preciso saber pedir. O Cristo nos diz, pedi e obtereis. Buscai e achareis. Mas nós temos que saber pedir, porque é um perigo o que nós pedimos. Porque o que nós pedimos com o nosso coração, muitas vezes a vida vai nos entregar, mas nós sequer nos damos conta de que aquilo pode ser um veneno. E o ditado, né, popular que diz, cuidado com o que você pede que você pode conseguir, ele é absolutamente verdadeiro e pertinente. A pessoa está vivendo uma vida, está casada, está lá com o marido, ou com a esposa, com a vida, o trabalho, e meu Deus, eu poderia ter uma vida diferente, meu Deus, que chata que é essa vida, meu Deus, sem se dar conta, a pessoa está cultivando a insatisfação. E muitas vezes a vida coloca diante dela a possibilidade de viver outra vida. E 6 meses depois a sua vida está completamente destruída. Quantas vezes nós vimos esses casos? Porque privar-se muitas vezes da liberdade de satisfações momentâneas é às vezes o caminho para construir esta autêntica liberdade. O dever é algo do qual nós corremos, mas é o dever que nos assegura, conforme nós lemos no Evangelho segundo o Espiritismo, a possibilidade dessa libertação. Porque o nosso primeiro dever é o cultivo da nossa própria alma, é o cultivo da nossa própria elevação espiritual. E diz Emmanuel, é necessário desejar, se nós pedimos a libertação, é necessário desejar com força e decisão a saída do escuro cipoal em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Então não basta só dizer, Senhor, eu quero ser livre, Senhor, me liberta.
É preciso pedir com a alma, com o coração, com todo o nosso ser. É preciso dizer com toda a nossa alma. Pedir com força e decisão. Porque seja qual for a nossa condição, nós podemos ser aquele indivíduo na mais triste obsessão, passando por dificuldades terríveis, que viemos de cometer um crime, que estamos numa situação de desespero, pouco importa. Se nós pedirmos a Jesus, Senhor, me liberta, mas falarmos isso e fazermos o ato, o trabalho, o esforço para sermos livres, nós seremos livres. Porque Ele nos dará a força para enfrentar todas as tempestades que virão. Então nos diz Emmanuel, é necessário desejar com força e decisão a saída do escuro cipoal, em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos, porque vivendo neste mundo nós perdemos a visão dos interesses eternos e nos sufocamos nos interesses momentâneos desta vida e desta condição em que estamos. Mas ele diz, depois de pedir, é preciso buscar. A procura implica um esforço seletivo, nos diz ele, porque o mundo está repleto, ele vai nos dizer, de solicitações inferiores, algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. Então elas são apresentadas como coisas douradas. Você vai ter uma vida melhor, você vai ter mais prazer. Para com isso, Para que ficar preso a essas coisas, aos teus deveres, a estas situações? E nos diz Emmanuel, a procura, buscai, pedi, buscai. Mas a busca que nós temos que fazer implica num esforço seletivo, nos diz ele. Porque nós temos que localizar o que é digno, nós temos que localizar o que é espiritualmente relevante, nós temos que estabelecer prioridades na nossa busca, porque nós só temos uma vida, nós só temos esse tempo, e o tempo escoa. E nós vemos, por exemplo, alguns benfeitores que nos dizem: aproveitem a oportunidade do conhecimento espírita. Impliquem-se nas atividades, nos estudos, nos movimentos, nos exercícios, impliquem-se verdadeiramente para construir esta liberdade, porque o tempo que nós temos na Terra, ele é limitado. Cada vida é um conjunto de experiências e nós temos que extrair o máximo destas experiências. Nos diz Emmanuel, muitos perseguem miragens perigosas, à maneira de mariposas que se apaixonam pela claridade de um incêndio e acabam destruindo as oportunidades da reencarnação, degradando o corpo e degradando a possibilidade de crescimento espiritual. Mas depois de pedir e de buscar, nos diz ele, há um imperativo do trabalho, de bater para que a porta se abra. Então, é imperativo que nós busquemos, mas é imperativo que nós façamos o trabalho. Então, nos diz ele, estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento de bater a porta da edificação. Sem o martelo do esforço, nos diz Emmanuel, o esforço metódico, e sem o buril da boa vontade é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina, com vistas à felicidade espiritual e ao amor eterno. Então nós pedimos, nós precisamos saber buscar, mas há o momento de fazer o esforço metódico e usar a boa vontade, o buril da boa vontade, nos diz ele. Esforço metódico. Então não basta, nos diz Emmanuel, rogar sem rumo, pedir sem rumo. Peçamos o que é bom para o nosso crescimento espiritual.
Procurar sem exame, porque a busca exige critério, porque o mundo está cheio de ofertas. E agir sem objetivo elevado. Então, é uma tríade que implica todo um projeto de existência. E nos diz ele, peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitivista. Busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dessa espiritualidade, para que nós possamos converter a nossa vida em vidas de liberdade. Muitas vezes, para isso, nós temos que aceitar a porta estreita que o mestre nos falava. Assim como para obter um diploma ou para construir um império econômico, a pessoa muitas vezes tem que se submeter a disciplinas ferrenhas. Mas para as coisas da alma é o mesmo processo. E Jesus vai nos dizer, entrai pela porta estreita, pela porta do esforço metódico, do trabalho persistente, da boa vontade, do recomeço constante. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Porque é o mais fácil. Não exige esforço, não exige que nós façamos a alteração de hábitos cristalizados, que nós lutemos contra os preconceitos que estão embutidos em nós, contra as dedicações vazias, como nos diz Emmanuel. Então, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Quantos chegam à encarnação e quantos de nós a perdemos? Porque nos deixamos levar pela porta larga das facilidades, dos prazeres, da não renúncia aos nossos desejos, às nossas vontades. Estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então, meus irmãos, é um trabalho a ser feito. A porta é estreita, é a porta estreita do esforço metódico. E nós espíritas conhecemos as razões para fazer esse esforço. Nós não precisamos mais nos basear simplesmente na fé, que já seria suficiente, mas nós temos conhecimento. A doutrina nos dá o conhecimento da imortalidade da alma, a doutrina nos dá o conhecimento da reencarnação, da lei de consequências. A doutrina nos dá a possibilidade da comunicação mediúnica e nós podemos ver a situação dos nossos irmãos do outro lado. Quantos estão chumbados à terra, à matéria, e não podem caminhar livremente sequer no plano espiritual? Quantos ainda se acreditam vivendo num corpo material? Quantas ilusões cultivadas? Quantos retornam à terra sem sequer saber que retornaram? Então, o nosso nível de consciência é um nível de consciência diferente. E esta confiança absoluta em Deus, confiança absoluta no Mestre, integração e aceitação das leis divinas na nossa vida, é este o segredo. A autoimposição da disciplina, a autoimposição da limitação da liberdade são os segredos da nossa construção espiritual. Nós estamos fazendo o que em cima deste mundo? Até quando nós cultivaremos as velhas ilusões, as velhas paixões tolas? Até quando nós sacrificaremos as nossas existências a deuses vazios, a dedicações vazias? Então, Cristo está nos perguntando: o que buscais? O que é que você quer? Você já entendeu o que você quer? Você sabe o que é importante e o que não é importante? Você já é capaz de distinguir o que é bom e o que não é bom? Ou você ainda precisa de mais tempo? Então nós temos que aceitar que muitos irmãos nossos ainda precisarão, e queiramos Deus que nós não, nós precisaremos todos de muitas existências,
Mas muitos irmãos nossos precisarão de muitas existências para entender isto que nós estamos entendendo agora, meus irmãos. Porque não é evidente para todo mundo. Há pessoas que simplesmente não podem ainda, simplesmente por uma questão de maturidade, entender. Então agradeçamos ao Senhor nós já termos este entendimento. E olhemos as vidas que Ele mudou. Olhemos as vidas destes jovens notáveis que transformaram suas existências. Olhemos para um São Vicente de Paulo, caminhando pelas estradas da França, batida pela guerra, guerras sanguinárias, ceifando vidas, esperanças, lançando milhares de pessoas na miséria, e este homem, com um grupo de mulheres devotadas, começa um trabalho de ajuda, de amor, de caridade, enquanto muitos de nós nessa mesma época discutíamos teologia. Se Deus era isso, se Deus era aquilo, ele estava no trabalho do amor, da caridade, salvando almas. E há momentos em que ele desce para as galeras, aquelas prisões terríveis, imundas, infectas, onde o ser humano valia menos que um rato. E ele recolhe aquelas criaturas, e muitos morriam nos seus braços. E ele dizia: meu filho, Deus te ama. Não se revolte, Deus te ama. Então são almas que entenderam o Cristo, são almas que entenderam que é preciso essa transformação profunda das nossas vidas. São João da Cruz dizia: é preciso um despojamento completo. Porque o exemplo do Cristo é o exemplo da cruz. Então muitos de nós, sim, nós sentimos o conforto espiritual de estarmos no centro espírita, de cultivarmos estes momentos, e tudo isso é muito legítimo. Mas o Cristo espera aqueles que possam carregar a cruz com Ele. Então diz São João da Cruz, este mestre espiritual de enorme grandeza, de uma beleza extraordinária, ele nos diz: é preciso se despojar de tudo, de todos os nossos quereres, de todas as nossas imposições e mesmo do desejo de ser confortado espiritualmente. Porque até isso é sinal do nosso egoísmo. Então ele diz: é preciso se despojar de tudo e aceitar caminhar com os pés descalços, carregando a cruz junto com o Cristo. Então, é por isso que o Cristo disse: aquele que quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. E nós muitas vezes caminhamos para longe dizendo: ainda não, Senhor, ainda não, Senhor. Mas enquanto nós não formos capazes de realizar isto, nós continuaremos ainda caminhando por muito tempo. Então, meus irmãos, olhemos para estas vidas nobres que nos inspiram a todos. Olhemos para um Chico Xavier e 75 anos de trabalho ininterruptos no amor, na caridade, no devotamento, e comecemos a perguntar o que existia dentro destas almas que as levavam a este devotamento. Um devotamento que não é vazio, porque é o devotamento ao crescimento, à iluminação, ao amor divino. Então, que nós possamos guardar estas reflexões. O que é que nós viemos buscar? E não importa a idade que tenhamos. Não importa. Esta pergunta precisa ser respondida de maneira muito autêntica. Eu estou preso a preconceitos? Eu estou devotando a minha vida a deuses vazios? Eu estou cristalizado no tempo? E olhe que há jovens que estão cristalizados, hein? São hesitantes, esperam, procuram as mesmas coisas que já procuraram no passado, e há outros que estão no fim da existência e continuam com as mesmas cristalizações. Então esta é a hora de nós respondermos, de nós avaliarmos, e esta é a hora de nós olharmos seriamente para as nossas vidas. Seriamente. Porque este é o momento.
Este é o nosso momento de tomada de consciência. Como Francisco de Assis, por exemplo, que volta da guerra e diz: mas o que é que eu estou fazendo? Se sensibiliza pelo amor do Cristo, por este amor que acolhe, que perdoa, que salva. E ele dedica toda a sua vida a este amor, como São Vicente de Paulo, como Luísa de Marilat e tantos outros. Então, meus irmãos, nós não precisamos virar heróis de hoje para amanhã cedo. Mas nós temos que responder com muita honestidade. O que é que nós estamos buscando? Onde é que nós estamos colocando a nossa vida? Quem está consumindo o nosso tempo? A que nós estamos dedicando a nossa existência? E a pergunta fundamental é, quando o último dia chegar, quando nós dermos o último suspiro, seremos livres ou continuaremos prisioneiros? Que Jesus nos conduza, que Ele nos incentive, que Ele nos dê a força necessária para encararmos os combates que agora são necessários, para que nós, finalmente, possamos um dia deixar a matéria dizendo: eu estou livre. E este é um combate que nós precisamos travar, mais cedo ou mais tarde. Então, que Jesus, que nos deu esta abençoada doutrina espírita, nos guarde no seu amor, nos abençoe a todos, nos ampare nestas lutas. Não tenhamos medo, não tenhamos vergonha, não tenhamos hesitações. Nenhum de nós é perfeito. O Cristo não está esperando ninguém perfeito. Se fosse assim, ele não teria chamado aqueles 12 homens que ele chamou. Todos com as suas imperfeições, todos aprendendo, embora fossem almas gigantes, grandiosas. Mas nós não temos que ter nenhum tipo de hesitação. Esse é o nosso combate. Esse é o combate ao qual nós devemos entregar a nossa vida, porque todo mais vai se ajustar. Todo mais vai se ajustar se nós travarmos o combate, que é o combate a ser travado. Então, que Jesus nos abençoe, meus irmãos, que Ele nos ampare, que Ele nos guarde sob a sua proteção e que nós possamos continuar esta luta difícil, este combate titânico, muitas vezes, contra a nossa personalidade ainda cristalizada, doentia, necessitada. Mas o Cristo é o grande libertador, e se nós o seguirmos, Ele nos dará os instrumentos para este combate. Que nós possamos prosseguir firmes nesta luta e que Ele nos ampare e nos abençoe em todos os momentos da nossa existência. Muito obrigado pela presença de todos vocês, que Jesus nos abençoe, que os nossos lares sejam protegidos e abençoados e que nós possamos prosseguir o combate, porque nós temos muito chão pela frente, e esta é a hora de tomar fôlego e prosseguir. Que Jesus nos ampare a todos. Fiquem com Deus.